fé, religião e ciência. Né? O que interessa a gente, né, como passista, e também interessa, né, a qualquer um que quer acompanhar, tem que chegar para cá, porque senão a luz bate muito no olho. Que se interessa pelo espiritismo, né? Porque o trabalho de Kardec foi fantástico. A gente comete uma injustiça com Kardec quando diz que ele foi o codificador da doutrina. Dá a impressão que ele botava lá a mesa, né, ela respondia sozinha, né, com a mesa gigante, ou a prancheta, ou seja lá o que for, até o médio. Mas Kardec fez muito mais do que isso. Ele usou todo o método para ter as respostas seguras. Então, quando você lê o livro dos Espíritos, você sente uma segurança, né, e uma clareza nas respostas que a gente não consegue ter dúvida. Né? Você lê de cabo a rabo o livro e ele é, digamos assim, coerente, seguro na forma de afirmar. Então, aquilo ali, cada afirmação que Kardec lançou, ele tinha um método próprio, né, baseado no método científico, que permitiu que aquilo ocorresse dessa forma. Né? E até então, se a gente olhar em religiões, a palavra fé, né, foi associada diretamente à religião. E não é uma palavra restrita a religiões. Ela quer dizer crença, uma fé em qualquer coisa. Tanto é que, né, o pessoal fala muito, vai com fé. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer confiança, principalmente. É você acreditar, confiar. Mas essa palavra, ela ficou, de certo modo, vinculada à religião. Né? Se você passa em Aparecida, já na estrada você vê o nome da lanchonete, é Sabor e Fé. Né? Não é sabor e religião, nada disso, é fé. Então a palavra fé, ela acabou sendo apropriada pelas religiões. Mas por que isso, né? Porque as religiões eram baseadas só na fé. Era, ou eu aceito ou não aceito. Eu acredito ou não acredito. Olha, Moisés subiu no monte, falou diretamente com Deus, desceu aqui com os 10 mandamentos. Ou eu digo, eu acredito nisso, mas eu acho estranho. Né? Então é questão de crença, você não tem uma comprovação, não tem um método que permita chegar lá. E Kardec, ele foi, né, até onde eu percebi, o primeiro a colocar um processo de ciência junto com a religião. Porque ele começou pela ciência, ele chegou na religião, foi exatamente o caminho inverso. Ele não tinha uma fé e resolveu testar a fé. Simplesmente um fenômeno acontecendo e ele precisava trabalhar aquele fenômeno. Felizmente a figura ficou na frente do texto aqui, na configuração, né? Então, gente, a fé significa o quê? Confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência, né, que comprove a proposição em si. Então, simplesmente a gente acredita, né? A gente tem uma fé naquilo. Então, essa é a diferença. Quando Kardec chega, ele muda. Né? Mas vamos continuar, porque existem várias coisas que eu acho importante colocar que surgem do conflito entre ciência e religião, que era considerado um conflito. Mas não, é preciso. Então, o Herculano, né, o Herculano Pires, José Herculano Pires, e eu gosto muito dele, né, claro, ele é desencarnado, eu continuo gostando, porque a gente sabe que ele continua existindo. Né? Pode até já estar com outro nome, aí eu já não sei. Mas ele fez um grande trabalho do espiritismo aqui no Brasil. Né? Então ele dizia, né, o seguinte, estude o espiritismo, não se deixe levar por tolices, né? Dedique-se ao estudo, mas não queira saltar de aprendiz a mestre, pois o mestrado em espiritismo só se realiza no plano espiritual. Na Terra, somos todos aprendizes. Então essa frase dele é excelente, né? Porque primeiro, ele puxa o tapete da vaidade, já de cara. Né? A gente tem muito mestre para falar, e na verdade, né, como é que Kardec abre o caminho? Não, quem está falando aqui são os espíritos. Eu não vou colocar a minha opinião pessoal, vou me basear no que eles estão dizendo. Né? Então, é um trabalho totalmente diferente. A fé espírita é uma conquista racional. Essa frase também é ótima, né? Porque você tem a razão, e deve usar a razão. Você simplesmente não acredita cegamente. Você tem uma razão que te faz entender por que você acredita. E isso é fundamental dentro do espiritismo. O espírita não pode crer pela crença, mas deve crer pela compreensão. Não sei, mas você... Minha bolsa aqui. Cometeu o oposto de viver. A bebida própria, desculpa. Né?
no final do livro do Dennis Bradley, chamado Rumo às Estrelas, né, ele termina com as seguintes palavras: eu não creio, eu sei. Né? E a gente crê, e a gente sabe, a gente consegue juntar os dois. Né? Que existe uma diferença. Eu posso dizer, eu tenho fé que amanhã vai ser domingo, ou posso dizer, eu sei que amanhã vai ser domingo. Né? Não é a mesma coisa. E a gente pode ter as duas coisas. Saber com fé ou ter fé sabendo. Né? Então a verdadeira fé espírita, gente, ela é racional. Né? Como Kardec colocava. O espírito tem que conhecer, o espírita tem que conhecer aquilo em que crê e saber por que crê. Então, essa é uma base fundamental do espiritismo e nasce desse caminho. Kardec não foi estudar o espiritismo porque ele acreditava nisso. Né? Ele foi estudar um fenômeno e ele teve toda uma sequência de eventos nos fenômenos que conduziram ele a isso. Eu já pedi para passar no próximo slide, foi eu que estou passando. Né? Então, se a gente pensar qual é o objetivo das religiões, né? Por que nós nos envolvemos com as religiões? Porque nós temos religiões. Né? Então, entre as inúmeras finalidades, as religiões nos trazem conceitos morais, regras, princípios de ação moral, fortalece a esperança no destino superior. Né? Religião oferece em sua origem, em seu desenvolvimento, duplo aspecto de explicação dos fenômenos da natureza e da vida humana, mas explicação por uma causa bem mais fundamental, representando assim o papel de precursora da ciência. Então a religião é uma busca de respostas que nos leva à religião. Né? A mesma coisa a gente deve pensar no caminho da ciência. A ciência trabalha em busca de respostas também. Então, quando a gente pensa a ciência, né, que vem do latim, ciência quer dizer conhecimento. Né? Refere-se a qualquer conhecimento ou prática, o quê? Sistemáticos, em sentido estrito. A ciência refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através das pesquisas. Então, esse método, né, sistemático, um método científico que pode ser posto à prova, foi como Kardec chega, principalmente ao espiritismo. Isso foi extremamente interessante e incomum. Né? Essa união, a gente tem que ter a ideia, se passa muito isso para a gente, que é um conflito entre ciência e religião. Esse conflito é muito mais fabricado do que real. Né? Então a ciência, no fundo, está buscando o quê? Respostas, assim como a religião. Então, são caminhos próprios de chegar à resposta. Então não há um conflito, né, direto. Isso foi muito da criação. Vamos lá ver se existe realmente um conflito entre ciência e religião. Sempre citam os mesmos exemplos, né, de perseguição religiosa. A gente vai cair em Giordano Bruno, que foi preso, julgado, né, e condenado pela Inquisição, condenado à morte, ele foi queimado. E Galileu, que foi condenado a viver recluso, né, dentro da própria casa, por conta também de afirmações que seriam científicas. Bom, então vamos voltar aqui. Giordano Bruno, na verdade, ele não foi condenado por razões científicas, afirmações de ciência. Apesar dele dizer, né, que as estrelas que existem seriam sóis como nós, que em torno delas haveria planetas, que esses planetas teriam vida inteligente, como foi dito muito depois por Kardec, não foi isso que o levou para a fogueira. Tá? Eram os aspectos religiosos dele. Então era uma perseguição da religião contra um religioso, porque ele ia contra vários princípios da fé católica, né, os dogmas da igreja. Ele negava a existência do inferno, condenação eterna. Tá? Ele negava a ideia de uma trindade, né? A divindade de Jesus, ele achava que Jesus não é Deus, Jesus é Jesus, Deus é Deus, ele separava. A virgindade de Maria e a transubstanciação do pão durante a comunhão, ou seja, a hóstia não vira o corpo de Jesus, ela continua sendo, né,
um pão feito de farinha. Foi isso que levou Giordano Bruno à fogueira. Não foi a cosmogonia dele, dizer que o universo teriam outros mundos, outros planetas. Não, na verdade ele foi condenado por questões puramente religiosas. Tá? Então é importante dizer que isso aqui não foi uma perseguição da religião contra a ciência. O caso do Galileu é um pouco mais complicado, porque o problema de Galileu é que ele começou a mexer na estabilidade do céu. Então ele começou, usou telescópio e demonstrou várias coisas. E para agravar, o Galileu, eles tinham uma implicância com ele, porque ele conhecia muito mais religião e teologia do que o pessoal que julgou e condenou ele. Então isso também aumentou o nível da perseguição contra Galileu, né? Esse Carlos Fiolhas que eu cito aqui, ele é um português, que ele é tipo o Marcelo Gleiser aqui no Brasil. Ele faz divulgação de ciência, ele é formado em física também. Então ele diz, olha, o caso Galileu foi um confronto de poder, numa altura em que a igreja, baseada na Bíblia, considerava que os assuntos da astronomia estavam na sua alçada. E Galileu dizia que não, que eram da alçada da ciência. Esse foi um grande conflito. Então Galileu, ele até diz uma coisa muito interessante, né? Que, eu não sei se está nesse slide ou no próprio, que agora me distraí aqui. Aqui ele cita, né? Inclusive o fato de Galileu ele ter uma visão não só científica, mas de conhecimento de teologia muito forte, maior do que os clérigos mesmo que o julgavam. E ele dizia o seguinte, olha, o papel da igreja é nos dizer como entrar no céu, e não como é a mecânica do céu astronômica. Né? Isso era uma colocação do Galileu. Que está aqui, a intenção do Espírito Santo é ensinar-nos como ir para o céu e não como o céu se move. Então, o fato da Terra ser ou não o centro do universo e tudo girar em torno dela, isso não mudava as questões religiosas. E Galileu já percebia isso naquela época. E aí agora vamos botar pelo lado da ciência e mostrar que os cientistas também, eles implicam por outro lado. Eles não são vítimas, né, da religião. Então olha só, vamos mostrar um cientista atual, até bem famoso, formado em química, né? E ele trabalha dentro do universo quântico da química. Então ele trabalha com interações quânticas, que é uma coisa altamente profunda em termos de física atômica e subatômica. O nome dele é Peter Atkins. E ele diz o seguinte, ó, quando a ciência explicar a origem do universo, Deus já não será necessário. Interessantemente, ele não diz que Deus não vai existir. Ele diz que a gente não vai precisar de Deus. Né? E ele critica o seguinte, olha só, essas perguntas iniciadas por um porquê não são verdadeiras perguntas. Penso que só as perguntas começadas por como é que são as perguntas reais. Ou seja, a questão não deve ser por que estou aqui, mas como aconteceu eu estar aqui. Uma pergunta só deve ser feita se for possível obter provas. Bom, isso eu discordo profundamente dele. Eu penso exatamente o contrário. Né? Eu acho que as perguntas iniciadas pelo porquê são as mais importantes. Se a gente não consegue responder hoje, isso não quer dizer que a gente não deva perguntar amanhã. Essas perguntas existem na gente. A gente não escolhe perguntar isso. Né? São perguntas fundamentais que a filosofia trabalha e outras áreas do conhecimento trabalham. Se não cabe à ciência no momento tentar procurar uma intenção no universo, né? Apenas explicar a partir de como ele está funcionando, tudo bem. Mas isso não diz que essas perguntas não precisam ser feitas ou não possam ser feitas. Essas perguntas são fundamentais para a gente se entender dentro do sistema. Eu acho que essa é justamente a pergunta que importa. O que eu estou fazendo aqui e por quê? Ah, não tem porquê, foi por um acaso você está aí. Aí vamos cair no acaso, né? O sem causa. Não dá para ser sem causa, eu estou aqui por uma causa. Ele pode explicar como eu nasci, mas ele não vai explicar a essência que eu quero saber. Né? Eu não consigo explicar, então não pergunte.
Parece o famoso porque sim das crianças, ou porque não. Mas por que você não quer isso? Porque não, não é? No fundo, é a criança ferida, eu não sei, mas ele volta ao aspecto de é melhor não perguntar isso. Você vê como é interessante, né? Ele podia dizer, não, isso cabe ao campo da filosofia, outros campos do conhecimento humano. E não seria demérito nenhum para a ciência isso. Então vamos lá. Eu acho que conhecer as leis que regem o universo é muito importante. Mas entender por que existem essas leis é mais importante ainda. Eu acho que é o que talvez seja o que realmente importa. Na minha opinião, é o que importa. Porque quando você tem as leis humanas, né, você tem todo um legislativo, legisladores criando leis, você tem mente criando leis a partir da necessidade dela. Nós temos leis morais e temos também leis naturais. Como é que essas leis naturais surgem? Né? E elas são chamadas de leis. Então tem uma coerência, uma imposição da natureza a um fenômeno ocorrer de tal forma. Então você vê, o próprio fato, as palavras que a gente usa para descrever as coisas, já transmite a existência de algum legislador, alguma coisa. A gente não percebe isso, mas está sempre implícito nos termos que a gente escolhe para descrever o universo. Aqui, né, esse padre que você está ali na foto, é o Jorge Lemaitre, né, e ele, na virada do século, ele demonstra, ele era astrônomo, né, um astrofísico, e ele demonstra a expansão do universo. Ele propõe isso, e depois isso foi demonstrado que o universo estava em expansão. Ou seja, teoricamente, você teria um começo, né, e a partir de uma grande explosão, que ganhou o nome de Big Bang, mas não ganhou o nome de Big Bang pelos cientistas por razões normais, não. Big Bang era um deboche. Tá? Quando começou o termo, ele começou como deboche. A explosãozona do Lemaitre era puro deboche em cima dele. Aí depois, né, a partir da teoria do Einstein, começou a se demonstrar os desvios de luz na direção do vermelho, apontando que o universo deveria realmente, há fortíssimos indícios de que ele esteja em expansão. Ou seja, o Lemaitre, que era padre, foi o sujeito que percebeu isso e mudou aquele universo estático que a própria igreja dizia para um universo dinâmico, que teve um começo e potencialmente pode ter um fim ou não. Isso a gente também ainda não sabe, não dá para dizer isso agora. Mas Jorge Lemaitre falou isso. E aqui está ele junto com Einstein, né? Essa foto ficou famosa. Então nós temos um universo estável, imutável e eterno, e vem alguém e diz, não, ele teve um começo. E começou de modo explosivo. E a frase que o Einstein no começo não gostou. Isso aqui incomodou o Einstein nas teorias dele, mas depois o Einstein admitiu que ele estava certo e reconheceu que isso era interessante, até dentro do modelo dele. Então Einstein diz, esta é a mais bela explicação da criação que eu já ouvi. Ou seja, a teoria, né, e a proposta da hipótese do Lemaitre, do universo ter um princípio e começar uma expansão contínua dentro disso. Então, um padre avançando a ciência num campo, né, que a gente diz, não, a igreja é contra. Não, ele continuou padre. Ninguém expulsou ele da igreja, não foi excomungado, nada disso. Tá? Então, gente, a ciência e a fé, não existe essa oposição que foi colocada. Todas as brigas e perseguições que a gente teve tinham muito mais motivação política do que motivação entre setores específicos do conhecimento, né? Porque a religião também é e sempre foi uma fonte importante de conhecimento e de registro. Porque dentro do modelo religioso se registrou muita informação ao longo da história, né, que a gente poderia ter perdido se não tivesse sido incorporado dentro das religiões. Então, gente, a ciência sem a fé, ela produz a dúvida, o negacionismo. Se a gente começar a questionar, né, além de um limite, duvidar de tudo, a gente vai duvidar até que está aqui agora. Eu vou duvidar se vocês existem mesmo ou são criação da minha mente. Aliás, eu vou duvidar se eu sou humano, eu posso ser um cachorro dormindo, sonhando que sou humano. Se a gente começar a fazer isso, a gente vai enlouquecer em cima da dúvida. Então, a ciência também sem a fé, ela conduz à dúvida.
Né? O negacionismo que a gente vê surge nisso. Né? Vou começar a questionar, mas os cientistas podem ter feito uma grande conspiração, vários deles em vários lugares do mundo dizendo que experimentou, deu isso, deu aquilo, e é tudo uma conspiração. E aí? Então existe dentro da ciência uma questão de fé. E a gente também tem que acreditar que aquilo foi feito, não foi inventado, não é forjado. E a fé sem a ciência conduz à superstição. E nós vamos cair em modelos supersticiosos que também não nos trazem, né, nenhum tipo de benefício. Isso é assim, e se você fizer diferente é muito perigoso, né, e começa aquele tipo. Né? Pois é. Quando a gente pergunta, mas por que não? Porque você não tem uma explicação. Exatamente. E às vezes a pessoa diz assim, não, mas é bom que seja assim, mas não está discutindo se é bom ou ruim. A gente só quer, né, uma demonstração factual daquilo. Né? E a fé nunca foi exclusividade das religiões. Mas como as religiões só tinham a fé, a gente passou a associar fé e religião. Ou seja, a fé virou quase que uma exclusividade, é coisa de religião, mas não é. A fé está em tudo, gente. Em tudo. Você tem fé que o motorista do ônibus vai levar você para onde ele diz que vai. Quem me garante que ele não vai mudar o caminho hoje? Né? Se você começar a ficar assim, então você tem um lado de fé que envolve a gente. E a ciência não é diferente, não. O Evangelho, segundo o Espiritismo, né, ele deixa claro, o Espiritismo não vê conflito. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Então, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Uma revela as leis do mundo material, a outra, as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis tendo o mesmo princípio, então a gente está sempre apontando na mesma direção, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. Né? A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Ou seja, a gente que enxerga às vezes um conflito onde ele nem sequer existe. Né? E isso é muito bom que se coloque aqui. E é importante também que a gente separe o cientista da ciência, o religioso da religião, não são a mesma coisa, né? Como o espiritismo e os espíritas. Né? Todo mundo aqui deve conhecer espírita que você não confia muito, vai ser espírita, porque ele é espírita daí. Né? Então, o fato de ser religioso não torna ele perfeito. O fato de ser cientista, né, aqueles mitos, o cientista é um ser assexuado, que renuncia à própria vida para viver a ciência, coisa nenhuma. Vivendo bem, eu conheço bem. Tá, tem um monte lá que eu não prestaria dinheiro de jeito nenhum. Logo avisando. Então, mesmo questões éticas e morais, tem falhas. E se circular muito dinheiro num determinado campo, vai corromper. Entendeu? Vai aparecer como apareceu no futebol, né? Quando entrou aposta e dinheiro, mesma coisa acontece no campo da ciência e da pesquisa científica e tecnológica. São seres humanos que estão ali, não são santos. Tá certo? Então, o cientista é uma coisa, a ciência é outra. A ciência é neutra, é ética, é isso, mas os seres humanos que trabalham dentro desse meio são seres humanos, só isso. E a mesma coisa vale para a religião. Então, primeiro, certas coisas que a gente deve diferenciar. Um pastor é um pastor. A gente nunca deve imputar a um conjunto, uma coletividade, o erro de um, ou de 2 ou de 10, não importa. Né? Então, não existe igreja pedófila, não existe, né, um pastor desonesto, existe, mas não é uma característica dos pastores, não é uma característica dos padres e não vai ser característica dos espíritas, nem ser perfeitos, nem ser criminoso, entendeu? Existem os dois extremos, existem, e nós estamos no meio. Então, alguns vão tender para um lado e outros para o outro. Uma característica do ser humano. Exatamente. É igual quando você pega os textos do Corão,
né, que tem esse movimento da jihad, do Islã, vamos destruir o homem-bomba, você vai ganhar 70 virgens no paraíso. Quando você lê o Corão, Você isso não não está escrito em lugar Pois nenhum. é. Não está escrito ali que aquela é a única fé, a melhor, e quem não a seguir é um herege. Isso é uma invenção humana de uma guerra que está durando séculos. Mas você pega o Corão, não está escrito ali. Não está. Então, é a manipulação que o ser humano faz da religião para alcançar seus objetivos escusos. Isso que eu digo, ele tem que separar a religião do religioso. Então aqui é interessante, que o Evangelho segundo o Espiritismo diz, olha só, se houver conflito entre os dois, uma das duas vai ter que estar errada. Não dá para duas coisas dizerem o oposto e ambas estarem certas. Então, alguém vai ter que estar errado nessa história. É só corrigir os próprios erros e vai funcionar. Então, tem hora que a ciência é errada. Né? O Kardec, então, coloca o Espiritismo como o quê? Um tripé, né? Filosofia, ciência e religião. Por isso que eu digo, o Kardec foi muito mais do que um codificador. Ele conseguiu filtrar toda a informação fazendo o quê? Um filtro através de um método, que ele aplica o método científico para chegar no filtro da informação. A partir da informação, ele monta e constrói isso aqui. Então ele não era alguém que botou lá, né? Ah, uma mesa de Ouija vai responder para mim, eu vou escrever o livro religioso direto. Ele comparou mensagens de vários lugares do mundo diferentes que vinham chegando na mesma época. Então, isso é outra questão interessante. E ele pegou o que era comum, o que era coerente dentro daquilo e evitou o que era de uma origem só. Ah, mas pode estar certo? Pode. Mas se ele não tem certeza, ele não usa. Ele não joga, não diz que aquilo não está errado, mas também não aceita dentro da codificação que ele fez depois, né? Que na verdade o que ele fez foi pegar todo esse ambiente comum e organizar. E o Chico diz uma coisa muito interessante, né? Pelo menos quando estava encarnado, que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que fica? Um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, um corpo sem os membros. Eu só trocaria, né, isso aqui. Eu diria que a ciência é mais os membros, a filosofia é mais a cabeça do espiritismo. Tá? A ciência é um instrumento que leva esse espiritismo a se mover, a se deslocar. Agora, a filosofia a gente está sempre pensando. Não tem como não estar. Né? Você vê o Elahá falando, é fantástico. Né? As palestras dele são fantásticas, porque ele tem muita informação e ele pensa em cima daquilo. Então, historicamente, ele corre com o espiritismo e o restante do conhecimento. E ele harmoniza isso de maneira que a gente entenda a luz do espiritismo. Ele não muda o espiritismo por questões históricas, não. Ele ajuda a gente a entender a história à luz do espiritismo. Isso é muito interessante. O que Erasto disse para Kardec? Aliás, essa frase tem gente que às vezes atribui a Kardec, é muito comum. Eu já vi atribuírem a Kardec, mas não foi. Né? Veio por mensagem mediúnica. Mas vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Né? Então Kardec seguiu muito em cima disso. Se ele não tinha comprovação suficiente, ele não coloca. Aí se a comprovação vier depois, aí entra. Agora, se você coloca de tudo que chega, você perde a confiança no que é certo, o que não é, o que eu posso acreditar, o que eu não devo acreditar. Vai ficar bem mais confuso o sistema, né? Então, ele colocou um filtro metodológico no processo. Então, gente, olha só, método científico é um processo de acumulação de provas e de interpretação numa rede de conceitos, né? Foi como Kardec trabalhou. Não vejo por que deveria existir um limite à sua aplicação. A chave é obter as provas fazendo observações. Isso é muito importante. Foi o Peter Atkins, aquele que falou que a gente não vai precisar de Deus, lá no começo da apresentação. Mas é interessante que aquele foi altamente científico. Já na segunda parte da entrevista, aí ele fura completamente o método científico e entra com o achismo dele. Ó.
as crenças religiosas, olha quando ele vai falar do outro lado, surgem devido ao medo. Medo, por exemplo, do que acontece depois da morte e coisas desse gênero. É por isso que as crenças surgem. Gente, nós temos hoje no mundo psicólogos, psiquiatras, psicossociólogos, tudo, né? Neurofisiologistas, mas também antropólogos, gente de vários campos do conhecimento trabalhando a origem do sentimento religioso. O que já se viu? Ele surge antes mesmo da pessoa ter o primeiro contato com qualquer religião. O sentimento religioso já está lá. Então, qual a origem disso? Que tipo de medo? Ele chega, né? Tudo bem, ele pode ser ótimo na área de interação quântica dele, fantástico, mas isso não dá a ele conhecimento das outras áreas. Então aqui, ó, ele fura, ele não foi nada científico. Ele fez um achismo total, né? Entrou num campo que ele não domina, não tem conhecimento, e já jogou uma negação. Ele ainda foi negacionista. Né? Se você vê o homem primitivo, pois é. Né? O homem, ele sempre acreditou, sempre teve a certeza da intervenção do divino, do maravilhoso, que ele não sabia explicar, que nós também não sabemos. Né? A gente estuda e ainda tem dificuldade, mas a presença do divino sempre acompanhou a história da humanidade. O homem primitivo não tinha medo de nada. Não, quanto mais cedo, né, na idade também, né, você não entende ainda conceitos claramente de morte, tudo isso, mas já está inerente à criança algum sentimento religioso, sim, alguma ideia de transcendente, isso é inerente ao ser humano. É né? No nosso chip, né? Tanto é que, e o pessoal às vezes quer muito pegar Freud, mas, gente, Freud também é uma opinião isolada que ele tirou da cabeça dele, que nunca foi testado. Ele falava que a religião tem a mesma origem da necessidade da psicanálise, que seria o sentimento de desamparo. Só que nunca isso foi estudado e comprovado. É uma afirmação isolada, uma hipótese, uma ideia que ele teve. Né? Então isso não dá fundamento científico, a menos que ele trabalhe aqui com o princípio da autoridade, que não é um princípio científico. Né? O fulano é muito importante, então ele falou é verdade. Isso não existe em ciência. Tá? Só o que você aplica o método científico é que vai valer. Então, gente, pode-se considerar que uma crença é um paradigma, se baseia na fé. Já que não existe demonstração absoluta, né, fundamento racional ou justificação empírica que comprove. Por isso, a crença está associada à religião, à doutrina ou ao dogma. Mas não só isso. Né? A gente acredita, às vezes, em político, em outros que... Por que não? Né? Então vai muito além do conceito de religião, a ideia de crença e de fé. Né? Isso aí são definições que eu peguei para tentar diferenciar bem uma coisa da outra. Eu não estou aqui diferenciando religião de ciência, eu estou diferenciando a questão da fé, né, da questão do método científico. E aqui, ó, o cientista usou uma questão de fé. Ou seja, ele achou que é isso e pronto. Mas ele não tem fundamento, nem nenhum tipo de método sistemático que possa levar alguém hoje a concluir isso. Sendo que ele também não tinha essa resposta. Não. O que acontece depois da morte? Ele também não tinha essa resposta. Não, mas você acredita que tem medo, está resolvido. Total. E ele é cientista, ele devia saber que ele não pode fazer isso. Porque senão também os religiosos vão começar a falar de interação quântica. Não, não é nada disso, não. É que Deus está indo lá olhando cada elétron, cada quark, cada subpartícula no espaço subatômico. Se a gente quiser, vai ficar assim, né? Ele não diz nada. Então, gente, olha só. Allan Kardec, o que ele diz já na época? As ciências só fizeram um progresso importante depois que seus estudos se basearam no método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Então, Kardec foi o primeiro que entrou aí e disse, eu vou aplicar um método científico a essas questões transcendentais. E aplicou. Né? Então, tudo começa com movimentos inexplicáveis das mesas. Então, Kardec foi lá ver, tá bom, mexe mesmo.
descartou várias fraudes que também aconteciam, mas viu que em vários casos aquilo não era fraude. Agora vamos ver por que a mesa se mexe. Se é um fenômeno natural aí, alguma interferência na gravidade, o que é? Aí viu que a mesa era capaz de transferir respostas, né, a perguntas. Ou seja, a mesa respondia de forma coerente. Ele falou, tem uma inteligência por trás. Mas como é que ele concluiu que isso era espírito? Ele não concluiu. A mesa disse. Se a própria inteligência que está ali se manifestando diz que é, porque ela mentiria, né? E mesmo assim ele faz todo um método para tentar evitar o risco da mentira. Então, gente, Kardec buscava o quê? Identificar as leis naturais que regiam as experiências espirituais. Essas leis naturais seriam tão naturais e passíveis de investigação como as leis da física, a química, né? Que explicam a eletricidade, a gravidade e o calor. E faz sentido. Se você consegue aplicar o método experimental ali, o método científico, e dá isso, o outro aplica lá em outro lugar, dá a mesma coisa, então você tem uma ciência corroborada. Né? E quanto mais condições diferentes você consegue um resultado, mais forte, cientificamente, é uma informação. Então, por exemplo, quando você trabalha em termos de informação, a idade do planeta for medida por diferentes fontes, seja ela astronômica, geológica e tudo, e vão todas batendo a mesma idade, tudo isso corrobora cada vez mais aquela informação, né? E ela fica cada vez mais incorporada dentro da ciência como uma informação confiável. Então, gente, as ciências só fizeram um progresso importante depois que seus estudos se basearam no método experimental. Era o slide anterior, né? A utilização de diferentes médios na obtenção e verificação das comunicações mediúnicas foi a forma encontrada por Kardec para ter mais segurança quanto às informações que seriam publicadas. Ou seja, ele tinha vários médios diferentes que não tinham contatos entre si e todos eles transmitiam as mesmas mensagens. Tá? Tem experimentações daquela época em que botaram dois médios, um de língua inglesa e outro de francês, escrevendo mensagens da mesma entidade espiritual da hora, e um escreveu em inglês, o outro em francês, a mesmíssima mensagem. Então, cada um recebeu e traduziu no seu próprio idioma a informação recebida. Então, você vê, tem várias questões aí que foram muito bem trabalhadas. Isso não é uma coisa, né, trazida de qualquer maneira, sem nenhum controle. O Kardec era fantástico. Existe um documentário, se vocês quiserem assistir, se eu não me engano, se chama Em Busca de Kardec ou Procura de Kardec. Ele está até tem na net, no Now da net, né? Tá como pay-per-view, mas é R$6,90. Eu acho que a Netflix tem. Também, né? Eu procurei na Netflix e não tinha achado. Eu acabei assistindo pelo Now, muito interessante. Porque eles vão lá na escola do Pestalozzi. Kardec tinha um grande trabalho na área de educação já na época também. Né? E tudo isso ele resolveu aplicar. Inicialmente ele não viu o espiritismo como uma religião isolada, mas ele entendeu que aquela informação poderia ser aplicada a qualquer das religiões. Isso é outra questão interessante que ele viu na época. Né? Só que, como aconteceu em outras religiões, né, nós tínhamos já o judaísmo, vem Jesus, que deveria dar continuidade, né, como Messias, mas o judaísmo, digamos assim, da época não aceitou. Então cria-se uma nova religião, a partir daí. Mesma coisa que Kardec achava, que era a continuidade natural do cristianismo, mas ele não conseguiu colocar isso dentro da visão católica ou outras visões, então acabou se criando uma religião à parte, mas ainda assim de base cristã, que dá prosseguimento, né, ao cristianismo original. Então, gente, as mensagens atribuídas aos espíritos não seriam aceitas imediatamente, mas sim analisadas como fonte de informação que deveriam ser interpretadas em suas semelhanças e contradições. Com a observação e comparação dos fatos, estabelecer-se-iam as regras, as classificações e os princípios constituintes da teoria espírita. Segundo Kardec, essa estratégia foi adotada pelas ciências estabelecidas na época, como a botânica, a zoologia, a fisiologia e a medicina,
para eliminar as anomalias existentes. Então ele vai e diz, isso aqui é uma ciência, eu vou aplicar o método científico e aplica. Ou para gerar novos princípios. No caso do Espiritismo, o objetivo era criar regras eficazes para eliminar as contradições existentes na linguagem dos espíritos, que causavam incerteza sobre o real valor das comunicações. Então você vê, ele usou o método científico para criar um processo seguro de obter informação dos espíritos. E ele resumiu as contradições em 7 pontos principais. Isso eu achei muito interessante. Primeiro, o grau de ignorância ou de saber dos espíritos, aos quais nos dirigimos. Né? Era muito comum, e ainda tem muita gente que é assim, né? Acha que o espírito sabe tudo. Gente, tem um pessoal maluco. Lá uma vez no fundão, né, o corredor do anatômico, onde ficavam, né, os cadáveres que iam para as aulas de medicina e cursos paramédicos, na época, olha só, na época vinham do manicômio judiciário, já nem existe mais, né? Mas na época vinham de lá. Até a palavra manicômio foi banida. Então traziam, né, aqueles cadáveres de pessoas que tinham perdido a razão por algum modo e geralmente com atuação violenta. Eram criminosos que cometeram crimes porque tinham algum distúrbio mental. Então esses corpos chegavam, ficavam lá em cuba de formal, e passa um amigo meu, Alberto, né, lá pelo corredor, aí ele olha, vê um grupo, 2 ou 3 meninas, se eu não me engano eram umas 3, e elas estavam com uma bandeja, tinha um copo em cima, uma moeda dentro do copo. Aí ele olhou, elas davam as mãos, não sei o que, ele viu que a moeda pulava dentro do copo. Ele olhou aquilo, chegou lá, falou, o que vocês estão fazendo aí? Elas cataram tudo, nada, e foram embora. Aí ele ficou meio espantado. Eu falei, onde é que elas estão fazendo isso? No corredor do bloco B. Eu falei, no anatômico. Eu falei, caramba, eles inventaram energia anatômica, não é energia atômica. Eu falei, que loucura aquilo ali. É uma brincadeira do copo. Mas ali já é brabo fazer, ali eu nem sei o que elas estavam arrumando ali. A evocação, perigosíssima. Sabe o que? Perguntar para cair na prova? E como se o fato de você ser desencarnado, É o você velho problema. saiba a mais. É o gênio da lâmpada, faz tudo, né? Alcançou a iluminação do Buda. É. Virou Buda. Pois é, você vê, Kardec chega logo usando um método, ó, tem espírito ignorante pra caramba aí, que não fala nada que se aproveita. Né? Então ele diz, esse aqui tem que sair fora. Segundo, o embuste. Espíritos inferiores, né, que podem, por malícia, ignorância, malevolência, tomando o nome por empréstimo, fazer coisas contrárias a que lhes foram ditas pelo espírito cujo nome lhe paga. Você não tem, eu posso, é que nem fazer hoje um perfil na internet, né, bota a foto de alguém famoso, o nome diz que é. Um dos problemas que o Ronaldo Fenômeno, jogador de futebol, tinha, é que ninguém acreditava que era ele no perfil, que tinha tanto fake, né, que quando ele dizia que era ele, ninguém acreditava no perfil de internet. Então ainda tem isso, né? Aqui é o contrário, as pessoas acreditam. Não, falou que é espírito tal. Você olha, pelo amor de Deus, não é nem de maneira nenhuma. Outra coisa também, falhas pessoais do médium que podem influir sobre as comunicações e alterar ou deformar o pensamento do espírito. Se o espírito vai transmitir uma mensagem que às vezes vai contra alguma ideia, princípio, até interesse do médium, dependendo do que é o médium, que médium não é santo, aquilo pode ser modificado, sim. Tá? Ou até a incapacidade do médium em traduzir aquilo. Né? Insistência por obter uma resposta que o espírito se recusa a dar e que é dada por um espírito inferior. Isso você não vai saber, isso a gente não vai dizer. O sujeito vai catando, que nem aquele que vai de médico em médico, até o médico fazer o que ele quer, arrumar um que faça, aí dá besteira, né? É mais ou menos isso. Né? A própria vontade do espírito, que fala conforme o momento, o lugar e as pessoas, e pode julgar conveniente nem tudo dizer a toda a gente. Tá? Sexto, a insuficiência da linguagem humana, isso é um problema, né? Para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. Então, gente, deve ser coisas lá que não tem contrapartida aqui. Que a gente não tem como traduzir livro.
Vamos imaginar que tenham sentidos além dos 5 que a gente usa. Como é que vai explicar um sentido para quem não tem? Sentimentos. O livro dos Espíritos toda hora fala há sentimentos que vocês ainda desconhecem. Pois é. E porque a gente é incapaz de sentir, a gente desconhece, não tem nem palavra. Né? Ele tem negócio, quando ele fala sobre amor, por exemplo, aí ele fala assim, o máximo de amor que vocês conhecem é o da parentela, é o dos amigos, não sei o quê, mas isso não é amor. Porque a gente ainda desconhece. Então, aí ele diz, não há vocabulário para vocês. Porque o sentimento que vocês ainda não têm. Que não tem. E eu achei legal esse negócio que você falou das mensagens. Quando é um espírito superior, ele geralmente não diz o nome, nem assina a mensagem. Porque ele é tão humilde. A gente que é trabalhador de mesa, ele é tão humilde que ele não quer colocar o nome dele. Então, quando vê uma mensagem que não faz lá, primeiro que a gente analisa o conteúdo, né? E às vezes alguém escreve assim, Bezerra de Menezes. Você vai ler aquilo, Bezerra jamais diria aquilo, por exemplo. Né? Então, você sabe que é um problema ali de fascinação, de alguma comorbidade, coisa e tal. Doutor Bezerra, para que ele iria assinar uma carta, por exemplo, numa mesa mediúnica de um centro espírita? Não tem porquê, não tem motivo. Então, geralmente, eles não dão nem nome. Eu me lembro que o Divaldo, ele ficava muito invocado, porque a Joana de Anjos demorou muito tempo para se identificar para ele. Não dizia para ele. Não dizia quem era. Ele, todo mundo tem lá, o Chico tem o irmão, e eu não faço ideia. E aquilo irritava bastante ele, aborrecia ele. Mas ela dizer que já foi Clara, já foi Joana de Cusa. A outra coisa, né, que chama de insuficiência, e 7, né? A interpretação que cada um pode dar a uma palavra, uma explicação de acordo com as suas ideias, os seus preconceitos ou ponto de vista sobre o local que encara o assunto. Né? Então aqui não é nem a questão dos espíritos, é uma questão da interpretação às vezes da tradução do médico. Né? Que tem uma palavra com suposto sentido e outros podem entender com outro sentido, e aí a mensagem, cada um que lê vai entender do jeito que quiser. Estamos bem no final aqui, por isso que eu cheguei a esse caso das contradições, para a gente ir para o passe. Só para explicar para vocês, essas informações históricas do Kardec estão disponíveis, eu tenho esse documento, está numa dissertação de mestrado da Universidade Federal de Juiz de Fora, que se chama O Método de Allan Kardec para a Investigação dos Fenômenos Mediúnicos, de 1854 a 1869, autoria de Marcelo Goulão Pimentel, ele é formado em História, né? E a orientação dele foi do Alexandre Moreira Almeida, médico psiquiatra. Ele teve com orientação do Cláudio Chaves Alberto, né? E eles são do Programa de Pós-Graduação em Saúde Brasileiro. Né? E eles atuam no núcleo de pesquisas em espiritualidade e saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, só para você ter uma ideia, se vocês quiserem ter esse documento, é muito bem escrito, o resgate histórico que ele faz como historiador é muito bom, do trabalho de Kardec. Então, quando você lê isso, termina de ler, aí eu digo, eu sou kardecista, porque eu sou mesmo, agora eu sou fã do Kardec. Eu já achava que o trabalho dele foi muito bom, mas depois que você entende como ele fez, os cuidados que ele teve, gente, ele realmente veio para isso. Ia ser muito complicado se não ficasse ele, o substituto, ia penar bastante para fazer um trabalho desse tipo. Desencarnou precocemente de autorismo, né? Era só isso. Ele não dormia, o Kardec. Obrigado aí pela paciência de vocês. Ele não dormia, ele virava à noite fazendo esse trabalho. E agora eu faço o Se a quê? gente quiser ter Perto acesso a esse documento,